E hoje eu quero contar para você como foi a minha história, né? Como que é a história da Ângela Rodrigues em relação a encontrar a rota, permanecer na rota, né? O que é encontrar a rota da vida? Quero dizer que eu fui uma mulher que vivi 33 anos perdida na minha vida, né? Tentando me encontrar, tentando encontrar a vida que eu sabia que existia, né? Que era uma vida abundante, que era uma vida de paz, que era uma vida de saúde, uma vida de riqueza, porque no fundo é isso que a gente quer viver, né? Todas nós queremos viver isso. E ao longo da vida, nós se perdemos e olhamos e sabemos que existe isso, mas e como que existe e eu não vivo? É sobre isso esse vídeo de hoje. Então, meu nome é Ângela Rodrigues. Para você que chegou pela primeira vez no canal, que não conhece, te aconselho a assistir o meu vídeo de introdução. E esse vai ser um vídeo onde eu vou contar um pouco da minha história com o projeto que eu iniciei para viver e para compartilhar. E por que eu escolhi 2025, né? Por que eu escolhi o YouTube para estar falando sobre isso. Ao longo da minha vida, né, como eu disse, há 33 anos, eu fiquei vivendo uma vida que eu considero que uma vida programada, né? Como assim programada? Programada pelos meus pais, programada pela sociedade, programada pelas denominações, né, religiões que eu passei. Então com 33 anos, eu descobri que eu tinha uma jornada que eu já tinha percorrido. E quando eu me deparei com essa jornada que eu já tinha percorrido, eu entendi que muitas das coisas que eu estava vivendo não era o que eu gostaria de viver. Mas eu olhava para aquela história e eu via a história da minha mãe se repetindo, eu via a história da minha mãe com a mãe dela se repetindo, eu via a história de amigas minhas repetindo, de igrejas que eu passei se repetindo. Enfim, eu me via realmente uma pessoa programada. Mas não foi logo ali, quando eu entendi isso, que tudo mudou, né? Eu venho há 14 anos nessa jornada, né? Em 2011, eu tomei uma decisão, que eu sempre falo que tudo precisa partir de uma decisão. Eu me deparei com uma circunstância, né? Onde eu olhei para a minha vida como mãe, como mulher, como esposa, e eu não era realizada. Eu era realizada profissionalmente. Eu já tinha chegado no auge da minha carreira, né, em 2011, trabalhava com moda, trabalhava com mulheres, né, eu já vinha trabalhando com mulheres, a minha vida sempre foi voltada para trabalhar com a mulher. Mas eu não entendia, ali eu ainda não entendia por que disso. Hoje eu tenho isso muito claro, mas eu ainda não entendia. E nessa jornada, eu tive uma situação no meu casamento, onde o meu casamento, na verdade, era mais um casamento de fachada, porque eu participava de uma igreja, era líder da igreja, e daí eu tinha que manter um relacionamento. Mas no fundo, eu queria estar casada, eu queria estar dentro de um relacionamento por causa do meu filho. Eu sempre quis, né? Eu olhava para a vida da minha mãe com meu pai, muitas coisas eu não aceitava neles, mas eu acabava olhando para minha história e via que eu estava repetindo o mesmo padrão da minha mãe dentro de um relacionamento. Me submetendo a algumas coisas, aceitando algumas coisas, mas não porque eu tinha escolhido, mas porque era a forma que eu conhecia. Em 2011, eu tive uma situação com meu filho, já com 18 anos, me dizendo que ele me admirava muito como mulher, me admirava muito como profissional, mas ele não tinha referência minha como mãe. Quando ele olhava para mim como mãe, ele achava que faltava algo que eu poderia compartilhar com ele, porque eu era uma mãe. Eu sempre tive um temperamento de uma mulher, um comportamento, né, de uma mulher dominante. Isso é minha parte, né, temperamental. E eu exigia muito dele. E isso era uma coisa que prejudicava ele, porque ele também tinha mais perfil dominante e a gente batia muito de frente. Então eu queria formar nele uma pessoa e ele queria ser outra pessoa. Mas eu não aceitava, porque como eu que o programava, eu que estava no controle, porque eu era mãe, eu achava que ele tinha que se submeter a tudo aquilo que eu determinava para ele. Embora que eu era a mãe, eu era a pessoa que estava dando condições para ele, que eu estava bancando ele. E ele me disse que ele preferia não ter nada, mas construir algo para dizer que era dele. E isso mexeu profundamente comigo, porque eu sempre quis ter essa coragem dele,
mas eu não tinha, porque eu tinha muitos medos, muitas travas. Travas de relacionamento, trava como profissional, trava como mulher. E eu tinha medo de realmente ser autêntica, de falar, não, eu vou ser essa pessoa e eu não quero saber de mais nada. Eu vou criar a minha realidade. E quando ele tomou aquela decisão, isso mexeu muito comigo. E eu olhei para dentro de mim e falei, eu quero viver isso. E como que eu faço para ajudar ele e me ajudar? Aí começou toda a parte do meu desenvolvimento pessoal, que esses 14 anos que eu falei para você que eu vivi. Eu fui buscar conhecer o que eu queria para mim. E dentro disso, eu entendi que eu era uma mulher religiosa, eu ia na igreja, eu frequentava a igreja, na época era uma igreja evangélica. Eu era líder de casais, a gente era líder de célula. Então eu era uma pessoa religiosa, mas no fundo eu não me sentia digna de ser filha de Deus. Eu não achava que o meu relacionamento com Deus era algo que me realizasse. Eu sempre achava que faltava algo. E eu comecei a buscar o meu desenvolvimento espiritual nessa fase. Porque eu sabia que para eu me desenvolver como mulher, porque como mulher, eu tinha criado uma realidade durante 33 anos para ser uma mulher que eu era. E aquela mulher com 33 anos não era a mulher que eu queria viver o resto da minha vida. Então hoje eu tenho muito claro a questão da jornada da vida, eu sempre falo isso, que a nossa vida ela é uma jornada, mas que existe começo, meio e fim. E isso existe uma rota. E a gente é que escolhe qual é a rota que a gente quer viver quando a gente toma consciência de quem nós somos. Então, com 33 anos, eu entendi que a vida era uma jornada e que eu já tinha caminhado uma certa jornada. E eu comecei a olhar e ver, essa jornada que eu caminhei até aqui, é uma jornada que eu quero caminhar o resto da minha vida? Ou existe uma outra rota que eu posso tomar? E ali eu decidi tomar uma outra rota para minha vida. E aí eu voltei para dentro de mim e busquei o que eu queria ser de verdade. Quem era a Ângela? Quem ela queria ser como mãe, como esposa, como filha de Deus, como profissional, como dona da minha casa. E quando eu olhei para tudo isso, eu via que nada do que eu era realizada. Eu só era realizada profissionalmente. Então existe um vazio dentro de mim, uma culpa e uma ansiedade. Eu falo que a gente sempre fica nesses dois polos, né? Uma culpa de tantas coisas eu deveria ter feito e eu não fiz, por medo, por incapacidade, por falta de merecimento, por não me conhecer. E uma ansiedade de querer ser uma mulher diferente, de querer viver uma vida diferente. Mas como que eu ia fazer isso? Como fazer tudo que eu tinha vontade de fazer? Porque daí eu achava assim, eu precisava de muito dinheiro, ou eu precisava de conhecimento, ou eu precisava ter nascido numa família rica, ou eu precisava ter pessoas que eu sempre estava dependente de alguém. E eu não queria mais ser aquilo. E isso aconteceu nessa virada do meu filho, de olhar para ele e ver ele querendo ser uma pessoa independente com 18 anos, querendo abrir mão de tudo que ele já tinha, um menino que estudava, e sempre estudou em colégio particular, a gente sempre deu tudo que ele precisava como pessoa humana para tentar criar a vida dele. Ele estava disposto a abrir mão de tudo isso, simplesmente para começar a desenhar a vida que ele queria viver. E ele só tinha 18 anos, e eu estava com 33, e por que não fazer a mesma coisa? E eu decidi ali que eu iria fazer isso, e eu comecei a abrir mão de tudo, abrir mão da minha vida profissional. Eu tinha 3 lojas na época, fechei as minhas lojas e falei, eu quero ser a mulher que eu nasci para ser. Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi olhar para a minha vida espiritual, que hoje eu chamo de essência natural. O que é uma essência natural? O que eu fui criada para ser? Quem é Deus na essência? Quem sou eu na essência? Se existe uma essência em Deus, por que eu não tenho essa vida tão estampada em mim? Por que eu pareço muito mais com as pessoas? Por que eu tenho muito mais a ver com a vida da minha mãe do que com a vida de Deus? E aí, nesses momentos, eu comecei a buscar entender o que era a vida espiritual, o que era a minha vida física. Porque hoje eu tenho muito claro que nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos 3 pilares na nossa vida. E não dá para ser só espiritual, não dá para ser só emocional e não dá para ser só físico. Mas também não dá para
não buscar equilíbrio nesses 3 pilares. E foi isso que eu iniciei há 14 anos atrás. Eu queria evoluir espiritualmente, mas eu também queria evoluir como mulher. Eu também queria evoluir na minha vida física. E eu comecei primeiro pela minha vida espiritual. Eu fui buscar qual era a minha essência em Deus. E a minha essência em Deus tinha tudo que eu falei no início desse vídeo. Nós queremos paz, riqueza e saúde. E isso, na minha vida espiritual, quando eu olho para a minha vida espiritual, quando eu olho para Deus, eu vejo que em Deus existe tudo isso. Em Deus existe paz, em Deus existe riqueza, em Deus existe saúde. E eu preciso trazer isso para a minha manifestação física. E isso era uma lacuna. Como fazer isso? Só que daí eu tinha 33 anos e eu já tinha as minhas emoções programadas. Eu já tinha acessado o medo, eu já tinha acessado a dúvida, eu já tinha acessado a escassez, eu já tinha acessado brigas, discussões, comparações. Eu já tinha muitos acessos que estavam programados em mim. Então, quando eu olhava para a minha vida espiritual, ok, maravilha viver isso. Mas como viver isso hoje, no dia de hoje, no meio de um caos que se chama Terra? E aí eu entendi que não tinha só que buscar evolução espiritual, eu também tinha que buscar uma evolução emocional. Eu precisava buscar evoluir nas minhas emoções, que eu chamo de mente, né? Nossa mente, nossas emoções, porque tá aqui, né? Quando a gente separa, a gente vê que na nossa mente tá os nossos pensamentos, tá os nossos sentimentos, tá as nossas emoções. Então ali nos sentimentos tem o quê? Tá o medo, tá a dúvida, tá a culpa, tá a ansiedade, tá a fraqueza, tá tudo ali nas nossas emoções. Mas também está a certeza, a segurança, a capacidade, a sabedoria, também tá ali. Porque nós somos duas essências. Nós somos uma essência natural que veio de Deus e nós somos uma essência programada que foi programada pelas pessoas que passaram na nossa vida. Seja lá hereditária, que é a nossa família, seja social, que é o mundo em si, né, que é a sociedade, e seja a religião, que é a religião por onde nós passamos, né? Então eu tinha vindo, na minha infância, a minha avó era católica, a minha mãe frequentava a igreja católica, mas a minha mãe também ia na espírita, onde era umbanda. Depois a minha avó se converteu na igreja evangélica, e daí eu fiquei naquilo, nossa, o que é certo, o que é errado? Minha mãe frequentou uma época o espiritismo, a minha avó era católica, daí depois a minha avó se converteu à religião evangélica. E eu vinha nessa mistura, e eu resolvi escolher, né, qual dessas que eu queria ser. Na verdade eu não queria ser nada, porque nenhuma das 3 era uma coisa. Eu queria muito ter uma vida com Deus, mas eu não queria seguir aquelas regrinhas de nenhuma dessas igrejas. Até que com 17 anos eu conheci meu marido, e a gente começou a namorar, e ele era de uma família evangélica. E ele só era da família evangélica, mas ele ainda não era nada. Ele não ia na igreja de vez em quando, mas ele não tinha uma vida espiritual, ativa, autêntica, que hoje eu chamo, né? E nessa divisão aí, eu comecei a entender que eu precisava fazer uma escolha. E o que fazia sentido pra mim? Eu estava namorando um menino que era de uma família evangélica. Para ser aceita na família dele, era melhor eu também ser evangélica. Então eu vou começar a ir na igreja com eles. E comecei na igreja evangélica. Fiquei por um tempo, né? Depois a gente namorou durante 4 anos e eu engravidei do Jonathan. Conheci ele, na verdade, com 14 anos. Começamos a namorar com 17 anos. Depois de 3 anos e meio, engravidei. E aí, a gente era 2 crianças. Ele muito dependente do pai dele. Eu muito independente, porque eu venho sendo independente desde os 9 anos. Eu já trabalho desde os 9 anos, né? Sou empreendedora desde os 9 anos. Vim trabalhando. E me deparei com um marido que era dependente, claro, né? Porque os opostos se atraem. Então, lógico que eu sendo uma pessoa independente, uma pessoa que veio de uma família, de uma programação, eu teria que encontrar alguém com uma programação totalmente diferente, porque são os opostos que se atraem. Então, ele era dependente de uma família evangélica, e eu tive que escolher. Agora, gostava, queria ficar junto, e escolhi ficar com ele na igreja evangélica.
Só que engravidei. Quando eu engravidei, a família dele me rejeitou. Porque, como assim? Eles eram evangélicos, como que engravida? E ele era um filhinho do papai, então eles acabaram acolhendo ele e eu fui a rejeitada. Nesse período da rejeição, eu acabei aceitando, para não perder ele, aceitando a ser a namorada dele, que ele vinha de vez em quando, só para estar perto, porque eu tinha um filho, e eu queria muito esse meu filho, e eu não podia ter filho, na verdade, eu engravidei numa... é uma outra história, né? Mas eu engravidei dele num exame que eu fui fazer um exame, fizeram uma cauterização no meu útero, eu engravidei nesse período, porque já fazia 3 anos que a gente namorava, a gente tinha relação, porque né, era normal, não tinha nenhuma instrução, não tomava remédio, nada e não engravidava. Daí fui no médico um dia, ele fez uma cauterização e eu não sabia o que ia acontecer e eu engravidei dele. Então assim, eu não queria tirar o meu filho, eu não queria não ter o meu filho, eu queria muito ter ele. E aí eu tinha que fazer uma escolha, para ficar com meu marido, eu não podia estar grávida, então eu teria que fazer um aborto do meu filho. Mas eu não aceitava isso. Então, entre escolher estar com meu marido na família dele e ficar com meu filho, eu optei por ficar com meu filho e só namorar ele, escondido dos pais dele. E olha o que a gente se submete quando a gente não tem uma identidade estabelecida em Deus, que a gente não sabe quem a gente vai se submetendo. E eu sempre quis muito ter uma família, queria muito ter um pai pro meu filho, ser mãe, ter uma família estruturada. Não queria ser mãe solteira, porque naquela época as minhas amigas todas eram mãe solteira. E eu entrei numa crise. E comecei a ir na igreja que eles iam, e fui muito acolhida, sou muito grata pela igreja. Fiquei nessa igreja por muito tempo, lá a gente foi líder. E é uma história bem longa, eu vou gravar um outro vídeo, uma outra hora falando só sobre isso. Mas, enfim... para falar sobre esse vídeo, é a história de estar na rota, né? Então, para eu escolher permanecer, escolher qual era a rota que eu queria tomar, eu comecei nesse período da minha vida espiritual. Porque eu não fui para a igreja evangélica porque eu tinha entendido o que era a minha vida espiritual. Eu fui para a igreja evangélica porque eu queria me submeter a estar na família do meu marido. E para estar na família do meu marido, para ser aceita por eles, eu precisava ser evangélica. Então, por isso que eu fui para a igreja evangélica. Depois, dentro da igreja evangélica, a gente acabou ficando lá, fiquei na igreja, daí a gente acabou casando depois, o Jonathan tinha 3 anos e meio, nós casamos na igreja evangélica. Começamos a ser trabalhados pela essa igreja, né? Moldado o nosso caráter, moldado a nossa identidade em Deus, moldado a nossa identidade como família. E o que eu amava nessa igreja é que eles instruíam muito bem quais eram os papéis do homem, quais eram os papéis da mulher, para a gente criar uma família forte e feliz. Então isso era uma base que eu busquei muito na minha vida inteira. E era o que eu queria passar para o meu filho. Então a gente casou, começamos a ficar juntos. Só que não foi trabalhado a minha identidade Ângela, foi moldada uma identidade para eu seguir. Como foi moldada uma identidade para o Alex seguir, para que a gente criasse o Jonathan. Então, aqui é muito claro para mim sobre uma identidade, uma essência natural e uma essência programada. A minha essência espiritual não era natural. A minha essência espiritual ali, ela foi programada, porque eu precisei me aceitar essa programação para me inserir naquela família. Mas fiquei por muitos anos, né? O Jonathan tinha 15 anos, até 15 anos. A gente estava na igreja, participando da mesma igreja. A gente era líder lá, né, como eu já disse, de casais, líder de célula. E a gente teve muitas situações no nosso casamento. E eu sempre trabalhava muito, né? Eu era empreendedora na época. E o Jonathan na igreja, e a gente na igreja. E o Jonathan também, eu inseri ele na igreja, por quê? Porque eu tinha medo dele não ser da igreja, ser do mundo. Eu tinha medo dele não estar inserido na igreja e escolher coisas erradas. Então, eu acabei programando o Jonathan também para viver uma vida. Quando o Jonathan falou para mim com 18 anos que ele não queria seguir aquilo, que ele queria criar a vida dele, ele escolheu também como que ele criaria essa vida para ele. E foi aí, nessa transição, tanto dele quanto minha, onde eu entendi, pera lá, nós podemos criar a vida que nós quisermos, nós decidimos o que faz sentido para mim. E eu ainda fiquei por um longo tempo, até o Jonathan dizer isso, buscando evolução nessa minha vida espiritual. Nesse período eu saí, não frequentei nenhuma igreja e fui começar a ter as minhas experiências com Deus. Como que Deus era? E eu comecei a viver uma vida que eu nunca tinha vivido.
eu comecei a ser livre espiritualmente. E eu comecei a ter muita conexão com Deus. E nesse meio tempo, durante todos esses 14 anos, eu estudei tudo sobre Deus. Estudei Deus na igreja evangélica, Deus na igreja católica, Deus na igreja espírita. Deus, e eu fui vendo que Deus, ele é um único Deus. E ele só muda porque as pessoas dão forma para ele, mas ele é o único. Então não existe o Deus da igreja católica, na minha percepção, tá? Você pode pensar diferente, mas eu quero dizer, aqui é o meu vídeo que eu estou dizendo para você sobre qual é a minha verdade com relação à minha vida espiritual. E para isso, eu pude ver que Deus não tem forma. Que quem dá forma para Deus é o lugar onde a gente se insere. Então, se eu for pensar, Deus é um Deus de milagre. Então existia, aí eu comecei a pensar, existia milagre na igreja católica, existia milagre na igreja evangélica, existia milagre na igreja, na Umbanda. Em cada lugar existia milagre, porque Deus é Deus de milagre. Mas não é a igreja que faz o milagre, é Deus. Então eu posso escolher aonde eu quero estar inserida, não porque eu preciso ser aceita pela sociedade, ou eu preciso ser aceita pela minha família, ou eu preciso ser aceita por determinada coisa ou pessoa. Eu preciso ter relacionamento com Deus porque eu sei quem eu quero ser em Deus e quem Deus significa para mim. E foi aí que eu comecei a entender sobre separar isso. Então a minha vida espiritual não tinha nada a ver com a minha vida física. O que eu ia manifestar na minha vida física era o que eu decidia manifestar. E eu comecei a criar aí a minha vida, a minha essência. Foi aí que nasceu a minha essência natural. Porque daí eu comecei a ver o que era programação e o que era a essência natural na minha vida espiritual. Quando eu fui para a minha vida emocional, porque a gente também tem esse pilar, que é a nossa parte emocional, que é a mentalidade, que é a nossa mente, eu fui vendo que existia muitos programas ali que foram programados que precisava ser ressignificado, reprogramado. E quando eu olhava para a minha vida física, eu via que o que eu tinha manifestado tinha muito mais a ver com a minha programação do que com a minha vida natural. E eu comecei a ressignificar. E aí nasceu o SOS, né, Mulher, que é o SOS Mulher na rota da sua independência. Por que isso? Porque aqui na minha vida espiritual eu era dependente espiritual. Eu era dependente de ter um relacionamento com Deus com base na igreja. Eu era dependente de ter relacionamento com Deus com base no que a família do meu marido esperava de mim. Então eu era dependente espiritual. Quando eu entendi que a minha vida com Deus não tinha a ver com se eu era aceita ou não pela minha família, mas tinha muito mais a ver com quem Deus era na essência e quem eu era na essência, foi aonde eu fui livre da minha vida espiritual. Eu comecei a criar essa independência e saber que eu poderia ser quem eu quisesse para Deus. E não tinha como esconder nada de Deus, não tinha como ser uma figurante diante de Deus. Eu poderia ter figuras diante da sociedade, diante da minha família, mas diante de Deus não tinha como ter figura. Eu precisava ser a Ângela. E foi essa Ângela que eu decidi ser. E claro que teve muitas situações, mas em 2024 eu tomei uma decisão, que eu iria viver autêntica na minha essência. Autêntica na minha essência espiritual, autêntica na minha essência natural, autêntica na minha essência física. Eu queria trazer para a minha existência física o que tinha em Deus e o que eu queria programar, não o que tinha de programação. Então, nasceu o SOS em 2024. E eu resolvi estar no YouTube, resolvi vir pra cá. Inclusive, se você tá aqui até agora assistindo esse vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe esse canal com alguém que precisa, com alguma mulher que precisa ouvir isso, e que você permaneça aqui, porque toda semana eu quero gravar vídeos falando sobre como eu encontrei a rota, permaneci na rota e como que eu estou evoluindo para trilhar essa jornada até o dia que eu permanecer nessa existência física. E que eu continue depois vivendo na eternidade aquilo que eu programei para viver, na minha essência, na eternidade. Porque é isso, é sobre isso. Viver com Deus é sobre você entender da onde você veio, para onde você vai. E qual é a rota que você precisa seguir. Qual é a essência que você precisa ter para permanecer na rota
e vir de Deus e voltar para Deus. Então, se você se sente como eu, né? Se você se identifica com a minha história, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal, que você envie esse canal para alguma amiga ou para alguma mulher que você saiba que precisa ouvir isso e que você permaneça aqui, porque toda semana eu quero trazer vídeo, porque eu quero criar uma comunidade forte. Eu decidi que em 2025 eu iria cumprir o meu propósito na Terra, de levar essa mensagem a todo coração que está aflito, a toda mulher que está perdida nessa rota e sabe que existe uma vida abundante para viver, mas não sabe como viver. Então, é para isso, o despertar da sua essência, para que você viva na rota da independência e trilhe o caminho, trilhe a jornada para vir de Deus e ir para Deus.